Eu sentei com a Roberta, ela falou, então você tem que continuar. Né? Por mais que eu já tivesse feito 3 pós-graduações, ela falou, você tem que ir conhecer isso daí. Aí eu fiz medicina esportiva, fiz nutrologia esportiva. Então, encheu o pacote. Né? Não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? Bom, vamos prestar o título de medicina esportiva e vamos pegar a licença para trabalhar isso de uma forma de acordo. Né? Eu tenho 2 RQS, tenho 2 certificados de especialista, como ortopedista e como médico do esporte. O que eu não enxergava então? Né? Qual a lição aprendida? Que na verdade tinha um talento que eu suprimia porque eu queria utilizar só para mim. Mas por que era um talento? Porque era uma coisa que eu gostava muito, Vinícius. Então, ela como é que fala? Como foi a palavra que você usou? Potencial, potência... Não. Foi de propósito. Intencional. Né? Foi intencional. Por quê? Porque eu busquei essa formação. Eu só não sabia por quê. Começou com, com algo que você queria para você, um desejo de facilitar alguma coisa, e aí isso foi encaixando. Um desejo de um conhecimento próprio, e que aí o José Carlos foi o cara que me ajudou que ele me fez observar que aquilo era uma coisa que fazia parte da minha vida, que eu deveria trabalhar com isso, porque eu tinha um talento para trabalhar com isso. Bom, tudo que eu fiz minha vida, desde então profissionalmente, é o que me ajuda hoje poder operar com o José Carlos e fechar um dia da minha agenda para estar operando com ele. E poder investir meu tempo em fazer uma nova coisa que fala no meu coração. Cirurgia fala no meu coração, cara. É impressionante o quanto eu me realizo de estar operando com o José Carlos. E, cara, uma coisa que me chama a atenção é quando você fala assim, Paulo, você fala da postura que você tem lá e de aprendiz, de ajudar o cara, de, pô, eu sou auxiliar na cirurgia aqui. E é uma postura muito humilde. E você fala de aprender mais, de fazer mais cursos, que também é uma postura muito humilde. Só aprende mais, que a gente falou até do ferro, né? De estar apto a aprender, é o cara que tem a humildade para isso. A linha entre a autoconfiança e a soberba, ela é muito tênue, cara. É muito tênue. Entre a autoconfiança e a soberba. Quando você... O que a gente começou a perceber? Que as pessoas que têm começam a ter um resultado significativo, elas começam a ficar autoconfiantes. E às vezes ela nem percebe essa soberba. Como que você consegue... qual que é o pensamento que você utiliza para continuar tendo essa postura, tipo, de aprender, essa postura humilde de, tipo, tô aqui para aprender com o cara sabe mais do que eu, tô aqui para servir ele, mesmo tendo tanto resultado? Simples, porque a soberba só é levada pela falta de conhecimento, Vinícius. Eu sei que isso soa estranho, mas é assim. Você só tem soberba quando você faz uma coisa chamada reducionismo. Então você fala, isso é fácil, é assim, isso é soberba. Tanto que se você pergunta uma pessoa ignorante que sabe nada sobre um assunto ou quase nada, muito pouquinho, ela te responde como se ela soubesse tudo, porque é fácil extrair tudo que ela sabe. Quando você pergunta uma pessoa que sabe muito sobre um assunto, a pessoa, peraí que eu preciso pensar para te responder. Porque ela precisa organizar tudo aquele conteúdo que só faz sentido para ela, transformar isso num raciocínio que ele possa entregar para você, que você possa consumir, que você possa entender. Dentro da linguagem que foi estabelecida entre vocês dois. Se eu estou falando com um médico, eu vou falar uma linguagem. Se eu estou falando com você, eu vou falar outra linguagem. Se eu estou falando com um profissional de educação física, uma linguagem para ele. Né? Não porque isso vai mediar a profundidade ou a relevância, não é isso. É que isso vai tornar possível a conexão. Então, se por um lado, né, a gente tem essa confusão, né? A pessoa ela vai ganhando conhecimento, ela vai aumentando o risco de ser soberba, ou vai aumentando a soberba. Isso é verdade, é uma curva. Né? Isso acontece durante um período. Quando que essa curva para? Quando dá algo errado. Exatamente. Zé Carlos, ele sempre foi um cara que ele drenou muito paciente de complicação. Ele nunca negou paciente. Tem médico que nega. Não, isso daí não dá para operar. Não, isso daí não dá para fazer. Olha só, acho que é melhor a gente fazer tal coisa. Né? Zé Carlos nunca negou esse paciente. Então, trabalhar ao lado dele era uma dupla lição de humildade. Primeiro, porque eu observava o paciente e eu falava, cara, não sei o que fazer aqui. Segundo, porque eu olhava para o José e via que ele pensava o que era melhor a ser feito. Ou seja, ele tinha um repertório onde ele conseguia elencar. Isso é melhor, isso é menos melhor, isso é mais ou menos, isso não é o ideal, mas se sobrar só essa opção é o que eu vou fazer.
Então ele entrava para operar, ele tinha uma biblioteca na cabeça. Isso devido à experiência ou estudo? Devido Ou às aos duas coisas. Duas coisas. Né? As duas coisas. Então, por mais que eu estudasse isso tendesse a me levar à soberba, num começo, o ponto de inflexão dessa curva, onde essa curva ela veio a se tornar, na verdade, a noção do self, ao seu lugar, né? Ela vem com esse processo da percepção daquilo que você ignora. Eu gosto de citar muito, né, em aulas, quando cai alguma coisa assim, o que eu estudo do Dunning-Kruger de 1999. 2 psicólogos da Universidade de Cornell, eles resolveram estudar o que era a curva do conhecimento ou a percepção do desconhecimento. E para encurtar uma história longa, né, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas e faziam uma pergunta para essas pessoas sobre um assunto que elas teoricamente dominavam. Só que eles dividiram essas pessoas em quanto elas dominavam esse assunto. Pouco, médio, muito. Tudo bem? Sim. Elas faziam essa pergunta. E elas faziam essa pergunta assim: quanto você acha que você sabe sobre esse assunto? Então a pessoa ela se dava uma nota. Aí ela falava: tá legal, então faz essa prova. Para avaliar essa nota. E o que eles notaram? Que quanto menos a pessoa sabia, mais a nota que ela se dava era discrepante da nota que ela tinha. Então ela se dava 9, ela tirava 3. E conforme você caminhava, e por isso que é uma curva, conforme você caminhava para as pessoas que tinham mais conhecimento, essa nota caía. Até que isso gerava um corolário. O que é um corolário? É onde a situação se inverte. As pessoas que mais sabiam daquilo, os experts, as pessoas perguntavam: quanto você sabe disso? E o expert falava: cara, acho que 5. Talvez 4. Tirava 9. Por quê? Porque ele estudou tanto isso que ele tinha uma percepção daquilo que ele ignorava, porque é isso que o estudo traz. Ele traz a percepção da ignorância e não necessariamente conhecimento. E para a responsabilidade profissional, a percepção da ignorância é mais importante do conhecimento, porque é o que te traz responsabilidade, lógico, né? Essas pessoas, elas respondiam por responsabilidade e não pelo conhecimento técnico. Por quê? Porque a percepção da ignorância era mais importante do que o conhecimento acumulado. Então, o que eu falo para os alunos no Interliga? Cara, quando você achar que tá fácil uma coisa que você precisa estudar. Não, isso é fácil. Puta, abre o livro e lê tudo de novo. Ou você entendeu alguma coisa errada ou você entendeu nada. Não existe coisa fácil. E medicina, você tem que ter essa diligência porque mata. Você tá lendo uma coisa, a pessoa morre. Tem a margem, né, pra ele, né? Então, até para você errar, você tem que errar acertando. Não tem como. Né? É isso que a gente é cobrado, profissionalmente e socialmente. Você escuta falar: isso foi um erro de engenharia. Isso foi um erro advocatício. Isso foi um erro político. Não, você escuta erro médico. Né? Você conhece alguém que foi processado por erro político, Vinícius? Não. Um monte de gente que deveria ser, né? Mas enfim, ninguém que foi processado por isso. Um erro de engenharia, nem o Sérgio Naia. Né? Mas também aí acho que é meio político, né? Não dá para saber. Né? Fica entre as duas. Mas erro médico eu já vi. Advocatício, agora erro médico, todo mundo fala: o paciente saiu com erro médico, suspeita de erro médico. E assim, vira um alarde na mídia, né? Então, assim, o médico, ele realmente tem essa demanda, né, de saber o que ele está fazendo. E isso é uma das razões, por exemplo, de hoje muita gente, o pessoal escolheu uma prática médica mais superficial. Entendi. Porque o cara reconhece: putz, isso pode matar. Não quero. Dá pra fazer uma outra coisinha mais light? Então, um dos grandes fatores para você estudar tanto era essa percepção das coisas que você ignorava, assim, que você tinha essa percepção. Dúvida. Cara, genial. E uma outra coisa que me surge é o seguinte: é muito difícil, até quando a equipe foi fazer o post lá de anunciar que se vinha, era até difícil definir, o que o cara é médico, é atleta e tal. Porque geralmente a pessoa, o título que vai ali, o rótulo que a gente diminui certas vezes, o rótulo que vai ali, é o que expressa o resultado da pessoa. O objetivo é esse, né? Você expressar o resultado da pessoa daquele título. E aí a gente ficou até em dúvida: vai colocar o cara atleta, o cara é médico, né? E aí, como que você se define hoje? Se você pergunta: o que é o Paulo Musi, é o quê? Eu sou o Paulo, Vinícius. Eu acho que o nosso currículo, ele é importante à medida que, no mundo profissional, você precisa ter a certificação daquilo que você é capaz. É um processo profissional, ter certificações. Mas eu já acho que a gente não é um currículo.
O que eu reconheço? Quando você deixa de ser o doutor, quando você deixa de ser o título, né? E quando você vira o Paulo, que trata isso, cara, isso é maior que qualquer título. Uau. Quando a pessoa fala do Paulo e sabe que tá falando de você, porra. Não é o doutor, não é o atleta, é o... Entendi isso aqui. Quando o meu paciente... Quando o meu paciente, ele me chama pelo primeiro nome, o que eu sei? Eu sei que tem uma conexão de confiança. Aí a gente tem que falar de outro cara, a gente tem que falar de um sujeito chamado Kenneth Arrow. Kenneth Arrow, ele foi um prêmio Nobel, né, de economia, mas foi o cara que entendeu o que era a dinâmica da economia médica, né? Ele entendeu o que o médico vende, né? O médico vende quanto ele gastou para se formar? Não, é impossível ele cobrar de uma pessoa que foi o custo da formação, né? A formação médica é a formação mais longa e mais cara que tem. Ele cobra pela média de consultas que ele observa, então ele tira uma soma, divide tudo, também não. Ele cobra pela dinâmica de doença. Tem gente ficando mais doente, então ele cobra mais, né? Tem gente ficando menos doente, então ele cobra menos. Tipo o táxi, bandeira 2. Não, contrário, teve o Covid, né? A gente ainda trabalhou mais sem ganhar nada, né? Mas é um absurdo você falar isso. Então vamos pegar você e vamos fazer você trabalhar mais, não vamos te pagar por isso. Simples assim. E meio foi que tem meio que uma pressão social, inclusive. Exato. Não, você tem que fazer. Tá bom, então você tem que fazer também. Não, eu tô em casa. Isso aqui. Então isso é uma conveniência. Vem aquela história, é um sacerdócio. Cara, até a igreja cobra dízimo. Então não vem com esse papo. Medicina é uma profissão, tá? E geralmente quando alguém te eleva é para enfiar a mão debaixo da sua saia. A verdade é essa. Então não adianta tentar me adular, puxar meu saco, porque eu sei o que você quer no final, que é passar a mão na minha bunda. E eu não vou deixar, tá? Ponto final. Terceira coisa, né? Aliás, quarta coisa. Saúde é um commodity. Ou seja, você compra saúde e estoca no seu armário. Quando você estiver doente, você usa um pouquinho da saúde. Não. Então você não vende saúde. Nós vendemos saúde. Não, médico não vende saúde. Médico vende o tempo. Não, você não tem uma ampulheta rolando ali. Você fala, olha, você foi consultado em 35 minutos, o custo da sua consulta é R$230. Mas o preço da consulta não é baseado por hora? Tipo, uma consulta de 1 hora, não é... Se você precisar ver esse paciente mais, você vai liberar o paciente sem ver tudo? Tá, então não não é vai. por hora. Tá, não confunda com uma sessão de, por exemplo, psicanálise. Né? A sessão de psicanálise, ela tem que ter 1 hora para terminar, porque na verdade ela não termina. Entendi. Né? Aquilo é uma análise da vida da pessoa. Então ela tem que ser dividida em horas, mas ela não é cobrada por hora. Saquei. A consulta médica, pensa o seguinte, você vai lá, você está com uma dor no ombro, eu te examino e falo, essa dor é tal, nós vamos tratar aqui. Você sai do meu consultório, vai no meu fisioterapeuta, no Davi Ronce, que é o cara que cuida de mim, né? E ele pega com uma sessão, sua dor sai. Foi rápido. Você ficou 15 minutos no meu consultório. Resolveu o problema. Você ficou 30 minutos na mão dele, né? Valeu o preço que você pagou? Valeu. Não era o que você queria? Aham. Então você não cobra pelo tempo. Ótimo. E aí veio a conclusão do Kenneth Arrow. E ele ensinou para os médicos que eles cobravam. Eles cobravam por confiança, Vinícius. A confiança, o nível de confiança que tem em você. Por isso tem médicos que são muito caros, tem médicos que têm preços menores. Por quê? Porque é o nível de confiança que é depositado neles. A eles você confia uma grande carga de responsabilidades e expectativas. Certo. Então, o que é o objetivo do médico em relação à capacidade profissional? É ficar tão bem informado e tão sábio, porque não adianta ter conhecimento. A sabedoria é você saber como aplicar esse conhecimento. Tá bom? Conhecimento você tem na internet. Você consegue fazer um curso de medicina olhando o Google? Por mais que você queira, depois de ficar doente 3 vezes, um certificado de medicina, não. Você né? tem informação, mas... Você tem informação, mas você não tem sabedoria naquilo, você não tem formação. Então a sabedoria é isso. O objetivo dele é ficar tão sábio dentro da medicina que o nível de confiança dele seja altíssimo. Esse nível de confiança está relacionado, por exemplo, ao resultado que a pessoa pode atingir? Por exemplo, você trabalha numa área onde as pessoas te buscam para atingir determinado resultado. Por apresentar esses determinados resultados, esse nível de confiança está diretamente ligado? Não, é pelo método. E é isso que é a questão, né? Por que eu fico feliz quando as pessoas elas me chamam? Aliás, por que eu prefiro o meu nome? Né? Bom, primeiro porque aprendi com um professor meu de Química, o Moraes, lá no Colégio Cristo Rei, lá em Marília, em 1980 e tralalá, talvez 90 e alguma coisa.
E ele falava que as pessoas gostam de ser chamadas pelos nomes. Entende? Quando eu te chamo de Vinícius, não é muito mais... Ô, cara. Então, tipo, cara... Um dia tua mulher, tua namorada, vai estar puta com você, vai te chamar de cara. Você vai ver que teu sangue vai bater na testa e voltar. Agora, olha que gostoso. Vinícius. Não dá vontade de se olhar pra mim e me dar atenção? Então essa é a primeira coisa. Então quando você conquista um nível de confiança onde a pessoa te chama pelo nome, reconhecendo a importância que você tem, a ponto dela querer fazer com que você preste atenção nela profundamente, cara, isso é uma realização profissional.